turbulentos, tudo tranquilo? Ótimo, voltamos aqui para mais uma aula de válvulas, fazendo a complementação do conjunto de aulas que eu vou falar sobre válvulas, tá bom? Essa aqui eu vou falar sobre válvulas de bloqueio, eu vou começar com válvula esfera. Mas calma, antes de eu falar da válvula esfera, eu queria fazer um disclaimer importante aqui, muito importante, tá? Nós vamos falar uma generalização. O que eu quero dizer com generalização? Usos mais comuns, condições mais comuns, no modo de vista geral, para todos os tipos de indústria, etc. Ou seja, como eu estou generalizando, é óbvio que em casos especiais, para fluidos especiais, fornecedores especiais, pressões especiais, etc, 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 casos específicos, pode ser que isso que eu vou falar aqui não caiba. Porque naquele caso houve uma resolução tal para resolver tal coisa de tal jeito e a válvula tal foi melhor por conta... Não dá, né? Como eu estou falando de todas as indústrias, todos os tipos e tal, para dar um norte, a ideia aqui é dar um norte para vocês, para saber como pensar, essa provavelmente vai ser a válvula por conta disso, disso e disso, que na generalização, ou seja, vou generalizar para dar uma ideia. Em casos específicos isso talvez não vale, ou seja, por exemplo, na válvula esfera que eu estou falando aqui, que elas são comuns, para dependendo de um tipo de caso não é comum, ou pode ser uma rápida atuação, mas naquele caso, como o torque é muito alto, não deu para colocar uma rápida atuação, ou seja, considere uma generalização para você ter uma ideia, tudo bem? Especialidades, especificações diferentes, casos especiais podem transformar um negativo em positivo, um positivo em negativo, e a gente tem uma condição diferente. Tudo bem? Disclaimer dado, generalizações, ok? Então vamos lá, vamos falar sobre válvulas esfera de bloqueio. Primeiro vou começar com a esfera, né? Igual a gente viu na primeira aula, que eu dei um geralzão das válvulas, agora eu vou falar uma por uma, mais especificamente, tá? Então primeiro vamos falar da esfera em macho, lembrando, a válvula macho e esfera são muito similares, por isso que eu estou colocando elas juntas, tá? Elas têm um princípio de funcionamento muito similar e por isso eu coloquei juntas. Mas, da minha experiência, pode ser que em casos especiais seja diferente, da minha experiência, a macho é como se fosse uma válvula esfera mais ou menos. Uma válvula esfera meio, entendeu? Médio. Ela é mais baratinha, ela não é exatamente a melhor. É como se fosse sabe quando você tem lá na sua casa, tem um primo chato? Todo mundo tem um primo chato, um tio chato, uma tia chata, uma prima chata. Sempre todo mundo tem na família um chato. Ele é primo? Ele é da família? Ele tá lá? A gente gosta dele? Gosta, mas ele é chato, entendeu? É mais ou menos o mesmo princípio. Ela tá lá, ela funciona, funciona. Ela atende. Você gostaria de ficar com ela, até às vezes em quando ele é divertido, mas em geral ele é chato. É mais ou menos a mesma lógica, tá? Mas de certa forma considerem isso as duas, com essa consideração de que talvez não seja tão bom assim, tá bom? Então vamos lá. Positivos, altas pressões. Realmente a válvula esfera ela vai para pressão alta pra caramba, chega a centenas de kg-força por centímetro quadrado, ou atmosferas, né, que é basicamente a mesma coisa. Então assim, chega de 100, 200 e por aí vai. Tá? Então não é toda válvula que consegue fazer isso. A válvula esfera consegue fazer isso. Claro que é caro pra caramba, claro que é fornecedor especial, claro que é condição especial, mas consegue, ou seja, um tipo de válvula que tem essa capacidade, tá? Elas são bem robustas e duráveis, são válvulas assim que você dá para confiar. Se for de um fornecedor bom e se fizer manutenção direitinha, é uma válvula robusta e durável, tá? Ela é usada em condições extremamente severas e ela consegue manter, por exemplo, minerodutos aí que vão de centenas de quilos de uma polpa extremamente abrasiva, ela dura muito, dura décadas dependendo. Então assim, é uma coisa realmente impressionante, dependendo do fornecedor e da sua utilização, se for direitinho, impressionante, tá? Tem muitos diâmetros. Essa realmente tem de tudo quanto é diâmetro que você pode imaginar. Desde a menorzinha até 20 polegadas, 30 eu nunca vi, mas não duvido. Dependendo do uso especial, se tiver um fornecedor especial, pode chegar a 30 polegadas, talvez até mais, não sei. Mas 20 eu já vi. 20 e tantos eu já vi. Então é uma válvula bem grande, todos os diâmetros, de todas as pressões, então é uma válvula bem interessante de usar, tá? Ela é comum. O que eu estou querendo dizer comum? Tem vários fornecedores, vários, para tudo quanto é tipo de fluido que você pode imaginar. Então você não vai depender de um ou dois, né? Dependendo do caso, se for bem específico, talvez você dependa de um ou dois. Mas se você for considerado um plano amplo, igual eu estou falando, generalizações, ela realmente é uma válvula muito comum, muito conhecida,
todo mundo conhece, todo mundo já operou, todo mundo sabe como é que funciona, sabe limitações e tudo mais, então é de uso comum, então é bom você ter uma coisa que tem bastante experiência de várias empresas, de várias pessoas, é bom, né? Todos os fluidos, quer dizer, todos os fluidos entre aspas, tá gente? Estou colocando líquidos, gases e polpa mineral com sólidos. Claro que não são todos, você não pode colocar um ácido sulfúrico, talvez não tenha material que atenda, talvez tenha que ser de plástico a válvula, que também pode ser de plástico também. Já vi válvulas de plástico, mas assim, todos os fluidos estou querendo dizer gases, líquidos e sólidos com líquidos, né? Ou seja, gases na maioria deles, líquidos a maioria deles e polpa mineral também a maioria, se não todas, que pelo menos que eu conheço todas, que eu trabalhei, ela consegue trabalhar também. Então ela tem uma gama de atuação, óbvio, né gente? Válvulas esfera de gás não serve para polpa, que não serve para líquido, cada uma, né, tem que ser específico. Aqui essa serve para gás, então você faz uma válvula esfera para gás. Essa é para líquido, você faz uma válvula esfera para líquido. Essa é um líquido abrasivo, é um líquido corrosivo, especial, claro. Mas a válvula esfera, existem válvulas esferas que você pode pedir para todos os tipos de fluido desses que eu estou te falando. Assim, não todos, né, quase todos, tá bom? Pigável, PIG é um negócio que eu não sei se todo mundo conhece, mas PIG é uma estrutura, é um equipamento, é um aparato, digamos assim, que passa por dentro da tubulação, geralmente utilizado por tubulações de longa distância que você tem que limpar elas. Geralmente ele você coloca esse, entre aspas, artefato, e ele passa por dentro da tubulação, como se fosse, entre aspas, uma rolha, vai. Mas não é, às vezes não tem instrumentos, às vezes não tem instrumentos, às vezes é para limpeza, às vezes é para experimentado para poder avaliar internamente e tal. Mas vamos colocar de limpeza, ele vai limpando a tubulação, você vai empurrando ele com líquido, ele vai passando e limpa a tubulação, isso é um PIG, né? Aí você manda, tá, tem também uns PIGs também cheios de instrumentos, que mede espessura da parede, mede furo, parede da tubulação, mede furo, mede se você está subindo, está descendo, faz um S-build, enfim. É um equipamento muito útil, principalmente para esses comprimentos longos de tubulação. E é um tipo de válvula que deixa o PIG passar, que é essa estrutura, essa rolha, entre aspas, esse aparato que passa dentro da tubulação. E não é toda válvula que deixa passar esse tipo de instrumento, equipamento. Tem válvula que não tem como passar, por questões físicas da própria válvula. Então, nesse caso ela deixa, claro também, desde que esteja preparado para tal. Não é toda válvula esfera que vai ser pigável. Tem que ser uma válvula esfera preparada para tal. Mas existe como preparar, o que é maravilhoso. Por exemplo, uma válvula borboleta é impossível de ser pigável porque ela tem uma estrutura no meio dela que não deixa passar. Mas nesse caso aqui tem como fazer, tá bom? E ela é de rápida atuação. Como ela é 90 graus só, você consegue atuar ela rápido. Óbvio, que nem eu falei, casos especiais são casos especiais, mas ela tem essa possibilidade de atuar rapidamente. Dependendo do modelo, talvez não seja possível, torque muito alto, pressões muito altas, talvez não seja possível, mas ao menos é possível considerar isso dependendo do caso, tá? E os negativos, elas geralmente são caras e grandes e pesadas, porque elas são muito robustas. Elas têm esse tanto de vantagem aqui, não ia ser de graça, né gente? Uma válvula com cheio de vantagem, assim, ela normalmente, comparativamente com outros tipos de válvula, ela é cara, né? Mas às vezes também ela é a única possível, então não é cara, é a única que tem, entendeu? É a única que tem, então ela tem que ser, né? Mas às vezes essa cara pesada e grande, elas geralmente são bem pesadas, são flangeadas, né? Eu coloquei aqui flangeada como negativo, mas não são todas são flangeadas, né? Tem umas que são rosqueadas também, mas eu não considero como negativo, coloquei porque tem gente que acha como negativo ser flangeado, mas eu acho até que é positivo do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista de custo e de montagem ela é um pouco mais chata de montar uma flangeada, mas em compensação quando montada e bem montada é ótimo. E também costuma ter, dependendo da operação, ter um alto torque para você fazer a abertura dela, às vezes você precisa de fluidos, às vezes, tá? Não é sempre, depende do caso, não. Mas você vai precisar, às vezes não dá para ser pistão, às vezes vai ter que ser um atuador rotacional, às vezes você tem que colocar lá um redutor para o cara abrir a válvula, ficar rodando 1 bilhão de vezes, se for manual, né? Às vezes precisa de fluido hidráulico, às vezes só ar comprimido não funciona, se for atuada, se não for mecânica, se for atuada remotamente, né, por ar comprimido ou por fluido hidráulico. Ou seja, são algumas das características negativas, tá bom? Então esse aqui é só para vocês conhecerem mais ou menos o que é a válvula esfera. E agora eu vou falar de outra válvula. Então vocês me dão um minutinho que eu vou apagar aqui e já vou voltar com a outra para a gente conversar. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Voltei aqui agora e vamos falar agora da gaveta, tá? Gaveta, o símbolo aqui, tipo gate, né? O nome gate faz mais sentido. Quem não viu a última aula para saber exatamente como é que é a válvula que faz assim, né?
mas dá uma olhada na última aula que eu dou uma geralzona no tipo de válvula, o que é, como é que funciona, tem um desenhozinho, tal. Então, vamos falar os positivos. Aqui o símbolo dela, o mais comum de todos, e os positivos. Elas realmente altas pressões, elas chegam até uns 50 quilos, talvez 100. Eu nunca vi, mas é bem provável, dependendo do fornecedor, 100, 100 e poucos. Nunca vi para centenas de quilograma fosse centímetro quadrado, centenas de porcentagem, eu nunca vi. Mas não duvido que exista, tá? Realmente não duvido que exista. Tem que ver o fornecedor, mas elas vão, pelo menos para mais de 50 kg, eu tenho certeza que vai. São mais baratas quando comparadas para, por exemplo, esfera. Realmente são mais baratas para o uso dela. Realmente são mais baratas, mas não são as mais baratas. Não são as mais baratas que existem. São mais baratas do que comparado com uma esfera, né? Que ela geralmente meio que compete com a esfera, dependendo do caso. Muitos diâmetros, nossa, tem tudo quanto é diâmetro você pode imaginar, até 20, talvez 30. Tem que olhar com o fornecedor, mas muito provavelmente. E diâmetro pequenininho tem todos. Comuns, nossa, 1 milhão de fabricantes, de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo. Você compra no supermercado. É uma válvula super comum. Esfera também, mas ela é mais comum ainda. Tanto é que o símbolo dela é o mais comum. Se eu não me engano, deve ter sido uma das primeiras válvulas a ser desenvolvidas, né? Então ela é muito comum mesmo. Torque, como ela abre, aquela vertical slide, ela abre e fecha assim, ela é bem rápida, o torque é bem menor, então fica mais fácil de abrir ela e fechar. A atuação também é um pouco melhor. E ela é pigável também, claro, tem que pedir para o fornecedor fazer com que ela seja pigável, mas ela viabiliza passar o pico por ela, se você assim pedir. Fica mais caro, mais complicado, então, mas ok. Elas são pesadas e grandes e flangeadas também. Flangeada não acho necessariamente uma desvantagem, mas muita gente acha como uma desvantagem, que operacionalmente é muito chato, montar é muito chato, mas quando está lá operando direitinho é outro mundo, tá? É outro mundo. Mas realmente são pesadas e grandes, né? Se comparativamente com outros tipos de válvulas, são muito mais robustas, né? A durabilidade dela não é uma válvula assim, claro, que tem fornecedor que é melhor, tem fornecedor que é pior, mas de um modo geral ela deixa a desejar. É uma válvula que dá muito trabalho, muita dor de cabeça. Não é uma válvula que você fica muito feliz com ela não. Tem piores, mas não é uma válvula que você fica muito feliz não. Eu só conheço para litros. Pode ser que seja para gás, exista? Pode ser. Eu nunca vi. Todo mundo usa esfera, que ela realmente é estanque com gás. Gaveta para gás, pode ser que exista? Pode ser que exista. Eu já vi? Não, nunca vi. Mas eu tenho certeza de uma coisa, para sólido, ou seja, uma polpa mineral, esquece, isso não funciona. No máximo uma água suja, mas mesmo assim não é muito recomendado, já que ela não é das mais confiáveis. Então, esquece para sólidos, mas para gás talvez, acho pouco provável. E longa atuação, ela realmente por conta daquele vertical slide, a atuação dela é um pouco mais lenta, ela tem que descer aquele cara lá, isso pode ser problemático em alguns casos, transiente principalmente, então assim, nem sempre é muito bom. Mas pode ser uma vantagem dependendo do caso. Se você tem uma atuação longa, pode ser uma vantagem. Então, não necessariamente é negativo, mas é uma característica dela. Então é uma válvula assim, eu diria que é uma válvula mais ou menos. É uma válvula 100% mais ou menos. Ela atende bem, dependendo do caso, mas se você for colocar um negócio muito específico, uma coisa muito especial, talvez não seja a melhor opção, né? Talvez para água ela é boa. Para água ela é boa, você pode usar para água, né? Água é bom. Vamos para a próxima, tá bom?